O Cidadania começa a partir desta edição uma parceria com o Ministério Público, trazendo em alguns programas os promotores da comarca de Tubarão com o objetivo de falar das ações da promotoria e ao mesmo tempo esclarecer as dúvidas de você, telespectador. E hoje eu recebo Sandro de Araújo, promotor de justiça, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Tubarão, que atua na área do meio ambiente. E também Fábio Fernandes de Oliveira Lírio, promotor de justiça, titular da 7ª Promotoria de Justiça, atuando na área da cidadania. O programa começa agora. Olá, está começando o programa Cidadania, um programa especial que a partir desta edição vai trazer aqui os promotores da comarca de Tubarão para falar um pouquinho das ações das promotorias. Eu recebo aqui no estúdio o doutor Fábio Fernandes de Oliveira Lírio, promotor da Justiça, principalmente na área da cidadania e moralidade administrativa. E também o doutor Sandro de Araújo, promotor de Justiça na área do meio ambiente. Doutor Fábio, começando aqui essa nossa parceria, né, com o Ministério Público, a gente vem conversando há algum tempo aí sobre a importância, dentro do programa Cidadania, trazer os promotores para explicar um pouquinho a função, essa ação, né, e também falar um pouco sobre o Ministério Público. O que de fato é o Ministério Público? Quero agradecer desde já a presença aqui no programa. Eu agradeço, Marcos, a oportunidade de estar aqui, o convite. O Ministério Público ele é um órgão, é uma instituição relativamente nova no cenário político institucional brasileiro, pelo menos com a feição que ele tem hoje. E isso leva com que as pessoas ainda estejam se habituando, tomando conhecimento exatamente do que faz o promotor de justiça, em que casos atua o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público, pela Constituição de 88, ele foi concebido pelo Constituinte como o defensor dos interesses sociais. Basicamente é isso que o promotor de justiça faz. O promotor de justiça ele não atua, em regra, na defesa de um interesse individual de uma determinada pessoa. Ele atua na defesa de um interesse que atinge, de alguma forma, toda a sociedade. Então, quando se pensa no promotor de justiça atuando, se pensa no promotor de justiça defendendo o interesse que não é o interesse do Marcos, não é o interesse do Fábio, mas o interesse que permeia toda a sociedade, um interesse relevante a ponto de atingir toda a sociedade. Então, basicamente, é a isso que se propõe o Ministério Público, essa é a nossa função. É lógico que, dentro dos interesses que são tuteláveis, que são tarefa do Ministério Público defender, há uma gama muito grande de interesses na área criminal, na área do meio ambiente, na área da moralidade administrativa, na área da cidadania, e para isso o Ministério Público se especializa e cada promotor de justiça, principalmente nas cidades de um maior porte, atua na defesa de um interesse social específico. Doutor Sandro, como é que funciona, né, essa estrutura? Ministério Público, promotorias, não é? Como é que é esse trabalho, como é que é dividido isso? Marcos, eu também gostaria de agradecer o convite. Agradeço a presença. O convite teu e da Unisul para nós podermos conversar sobre esse assunto. Primeiro de tudo, a estrutura do Ministério Público que temos aqui em Tubarão, no que diz respeito ao Ministério Público do Estado, que tem o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. O Ministério Público do Estado, a nossa estrutura ela fica dentro do prédio do fórum, né? Até muitas vezes as pessoas confundem promotor com juiz e vice-versa, até por ocuparmos o mesmo prédio. Na verdade, aquele prédio é um prédio que serve tanto ao Ministério Público quanto ao Poder Judiciário. E lá nós temos hoje 9 promotorias de justiça instaladas. Cada promotoria de justiça tem uma estrutura de estagiários de nível superior, nível de graduação, assistentes já formados, e cada promotoria é administrada por um promotor de justiça especificamente. Então hoje nós temos promotorias de justiça em Tubarão que atuam na área criminal, né? Então 2 que atuam diretamente nas varas criminais, tratando dos assuntos que dizem respeito a tráfico, estupro, lesão corporal, acidente de trânsito, furto, roubo. Outra promotoria de justiça que atua na área de execução penal, que é o depois do processo criminal, o sujeito está condenado e isso tem que ser cuidado por um promotor de justiça também. E esse também atua na parte do júri, fazendo júris que na verdade é a grande vitrine do Ministério Público, que invariavelmente as pessoas acabam lembrando. Tem outro que atua no Juizado Especial Criminal e na violência doméstica.
promotores de justiça que atuam na família, tratando dos procedimentos que tramitam lá na vara da família, na infância e juventude, que envolvem não só problemas de ato infracionais, quando o adolescente comete um ato infracional, que é a mesma coisa que se fosse um adulto cometendo um crime, mas também que diz respeito a situações de risco das crianças. O Dr. Fábio, que atua na moralidade administrativa e na cidadania, moralidade administrativa na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, dos serviços públicos em geral, e também na cidadania. Eu, que atuo na Promotoria Regional do Meio Ambiente, a minha Promotoria de Justiça, ela tem uma abrangência um pouquinho maior, que ela é regionalizada, e outro que atua na defesa do consumidor e nos procedimentos que tratam lá da vara da fazenda. Então nós somos 9 promotores hoje atuando em Tubarão. 9 promotores atuando em Tubarão, mas que também atuam na região também, tem as comarcas nos municípios. Como é que funciona isso? Cada comarca, via de regra, tem um promotor de justiça. Certo. Tubarão nós temos 9, porque é a maior comarca aqui dessa região. Claro. Capivari, um promotor de justiça, Jaguaruna, um promotor de justiça, claro. Armazém 1, Laguna 3, Braço do Norte 3. Então, dependendo do tamanho da comarca, a administração do Ministério Público identifica se há necessidade de 1, 2, 3 ou mais promotores de justiça atuando. Ok. E a comarca integra mais de um município, né? Certo. No caso de Tubarão, seria Tubarão e Pedras Grandes. Certo. Então, não é necessariamente a sede da comarca, a limitação territorial da comarca. Ok. Doutor Fábio, doutor Sandro, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Em seguidinha nós voltaremos aí com o programa Cidadania. É só um minuto, daqui a pouquinho.